Está sempre com o mesmo peso por mais que se esforce? Estes hábitos comuns abrandam o seu metabolismo, aumentam os desejos e impedem o seu corpo de queimar gordura. No vídeo de hoje, vai descobrir os 9 erros escondidos na perda de peso que quase toda a gente comete sem se aperceber. Estas são as armadilhas que mantêm os seus desejos elevados, a sua energia em baixo e o seu metabolismo em câmara lenta. Assim que perceber quais são, perder peso torna-se mais fácil, mais suave e muito mais previsível. Vamos começar. Número 1. Comer muito pouco e abrandar o seu metabolismo. A maioria das pessoas acredita que a forma mais rápida de perder peso é comer o mínimo possível. Mas passar fome é, na verdade, a forma mais rápida de fazer o seu metabolismo colapsar. Quando come muito pouco, o seu corpo entra em pânico. Ele pensa que a comida é difícil de encontrar, então abranda tudo: a sua energia, a queima de gordura, até o seu humor. Acaba por queimar menos calorias do que antes, mesmo que esteja a comer muito menos. No início parece que funciona, porque perde uns quilos na primeira semana. Mas depois tudo para. O seu corpo agarra-se à gordura como se fosse ouro. Sente-se cansado, irritado e com fome 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui está a pior parte. No momento em que volta a comer normalmente, o seu corpo armazena tudo como gordura porque está a tentar preparar-se para o próximo período de privação. É por isso que muitas pessoas recuperam mais peso do que perderam. Em vez de fazer refeições minúsculas, o seu corpo precisa de comida suficiente para se sentir seguro. Deve comer refeições equilibradas com proteína, fibra e hidratos de carbono saudáveis para que o seu metabolismo permaneça ativo durante todo o dia. Quando o seu corpo se sente alimentado, na verdade, queima mais calorias. É por isso que as pessoas que comem o suficiente, os alimentos certos, perdem mais peso do que as pessoas que tentam passar fome para ter resultados. Erro número 2. Confiar apenas no cardio e ignorar o treino de força. Se fazes cardio sem parar, na esperança de queimar gordura, não estás sozinho. A maioria das pessoas pensa que correr, andar de bicicleta ou caminhar durante horas as vai deixar em forma. Mas a verdade é que o cardio só queima calorias enquanto o fazes. No momento em que paras, a queima de calorias volta ao normal. O treino de força, por outro lado, é o verdadeiro motor da perda de gordura. Quando ganhas um pouco de músculo, o teu corpo queima mais calorias 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo enquanto dormes. O músculo é como a máquina de queimar gordura incorporada no teu corpo. Quanto mais tens, mais gordura queimas sem sequer tentar. É por isso que as pessoas que levantam pesos parecem mais magras, mais fortes e mais tonificadas, mesmo quando a balança quase não muda. E a parte surpreendente é: não precisas de uma rotina de ginásio maluca ou de pesos pesados. Mesmo exercícios simples com o peso do corpo, agachamentos, flexões, lunges, podem aumentar o teu metabolismo. Apenas 2 ou 3 sessões por semana podem fazer uma enorme diferença. O cardio é ótimo para o coração, mas se confiares apenas nele, perderás músculo antes de perder gordura, e isso atrasa tudo. Uma mistura de ambos é o ideal. Número 3. Comer alimentos saudáveis que na verdade vos estão a fazer ganhar peso. Este é um dos erros mais frustrantes, porque pensam que estão a comer de forma saudável, mas as vossas escolhas saudáveis estão secretamente carregadas de açúcar e calorias. Alimentos como granola, iogurte aromatizado, barras de proteína, batidos, fruta desidratada, sumos de compra e até molhos para salada podem transformar-se em bombas de açúcar sem que se apercebam. Uma taça de granola pode ter mais calorias do que um hambúrguer.
Um batido saudável de um café pode conter entre 70 a 90 gramas de açúcar, o que é mais do que uma lata de refrigerante. E a maioria dos iogurtes aromatizados tem tanto açúcar adicionado quanto as sobremesas. Quando o açúcar eleva os vossos níveis de açúcar no sangue, a insulina também aumenta. E a insulina diz ao vosso corpo para armazenar gordura em vez de a queimar. É por isso que podem estar a comer alimentos bons e ainda assim a ganhar peso. A chave aqui é simples. Virem a embalagem e verifiquem o rótulo. Procurem açúcar adicionado, óleos e listas de ingredientes longas. Escolham alimentos que não precisam de rótulos: frutas inteiras, vegetais, ovos, peixe, frango, feijão, nozes e iogurte simples. Quanto menos ingredientes, melhor. Comer de forma saudável deve fazer-vos sentir energizados, não confusos, inchados e presos. Erro número 4. Não dormir o suficiente e desregular as hormonas da fome. Este é o erro que quase toda a gente comete sem saber. Quando dorme menos de 7 horas, as suas hormonas da fome ficam descontroladas. A grelina, a hormona que lhe dá fome, dispara. A leptina, a hormona que diz ao seu cérebro, estou cheio, diminui. Então, mesmo que esteja a comer normalmente, o seu cérebro continua a impulsioná-lo a comer mais, especialmente alimentos ricos em calorias como batatas fritas, doces e pão. Estudos mostram que mesmo uma noite de sono de má qualidade pode aumentar o seu apetite em 20 a 25%. E não só isso. A falta de sono faz com que o seu corpo retenha gordura, especialmente gordura abdominal. A sua hormona do estresse, o cortisol, aumenta quando está privado de sono, e o cortisol diz ao seu corpo para armazenar gordura à volta do estômago para segurança. Então acorda com fome, cansado e com desejos por porcarias. E o seu corpo continua a armazenar gordura mesmo que esteja a comer de forma saudável. Dormir bem não é um luxo, faz parte do seu plano de perda de peso. Crie uma rotina noturna simples, diminua as luzes, pare de mexer no telemóvel 1 hora antes de deitar, mantenha o seu quarto fresco e evite cafeína no final do dia. Quando o seu sono melhora, a sua fome fica sob controle, os seus desejos diminuem e o seu metabolismo finalmente recebe luz verde para queimar gordura novamente. Número 5. Beber as suas calorias sem se aperceber. A maioria das pessoas não se apercebe da quantidade de calorias que ingere todos os dias através de bebidas. Refrigerantes, sumos de fruta, cafés gelados, lattes elaborados, bebidas energéticas, batidos, chás gelados aromatizados e até bebidas desportivas podem adicionar centenas de calorias sem que se sinta saciado. O seu cérebro não registra as calorias líquidas da mesma forma que registra os alimentos sólidos. Por isso, continua com fome mesmo depois de beber uma bebida açucarada. Um café gelado grande de uma pastelaria pode ter tanto açúcar como 3 donuts. Um batido de fruta pode ter mais de 400 calorias. Uma lata de refrigerante é basicamente açúcar líquido. Quando a sua insulina continua a aumentar devido a bebidas açucaradas, o seu corpo nunca entra em modo de queima de gordura. E continua a acumular gordura, enquanto se pergunta por que é que nada muda. Mudar para água, água com gás, café preto, chá verde ou bebidas caseiras simples corta instantaneamente uma enorme quantidade de calorias, sem sentir que está de dieta. Se quiser sabor, adicione rodelas de limão, hortelã, frutos vermelhos ou pepino. É uma das soluções mais fáceis para a perda de peso, com alguns dos resultados mais rápidos. Erro número 6. Ser perfeito durante a semana e depois exagerar na comida aos fins de semana.
Eis um erro que quase todos já cometeram. Come-se de forma saudável de segunda a sexta e, de repente, chega o fim de semana. E, de repente, está a comer fora, a pedir sobremesa, a petiscar tarde e a beber mais calorias do que tinha planeado. Mesmo que coma perfeitamente 5 dias por semana, 2 dias de excessos podem anular todo o seu progresso. Pode facilmente ingerir mais 2.000 a 4.000 calorias num único fim de semana sem sequer se aperceber. Isso é suficiente para travar a perda de peso durante toda a semana. E como os fins de semana parecem descontraídos, as pessoas tendem a subestimar o que estão a comer. Uma fatia de pizza aqui, um petisco ali, uns copos, tudo se soma rapidamente. O objetivo não é evitar comidas prazerosas, é manter a consciência. Planeie com antecedência. Se sabe que vai comer fora, escolha uma coisa que adora, desfrute dela e mantenha o resto simples. Mantenha-se hidratado, não salte o pequeno almoço e não chegue com fome. Dê a si mesmo espaço para desfrutar da comida sem deixar que 2 dias desfaçam o trabalho de 5 dias. O equilíbrio supera a perfeição sempre. 7º erro: confiar na força de vontade em vez de criar um plano concreto. A maioria das pessoas pensa que perder peso é apenas ter força suficiente para resistir aos desejos, mas a força de vontade esgota-se rapidamente. Ao fim do dia, depois do trabalho, do estresse e da exaustão, o seu cérebro já não tem mais nada. É por isso que os desejos noturnos atacam com tanta força. O seu cérebro não é fraco, está cansado. E cérebros cansados escolhem sempre a fonte de energia mais rápida, açúcar e comida de plástico. A verdade é que a força de vontade nunca deve ser a sua principal estratégia para perder peso. Os sistemas funcionam melhor do que a motivação. Se as suas refeições não estão planeadas, o seu frigorífico está vazio ou está a saltar refeições, então a comida de plástico vai sempre ganhar. Quando está com fome e desprevenido, a força de vontade não tem hipótese. Acaba por dizer, começo de novo amanhã, repetidamente. Ter um plano simples torna a perda de peso 10 vezes mais fácil. Preparar algumas refeições, ter lanches saudáveis prontos e uma lista de compras pode salvá-lo de muitas más escolhas. Quando o seu ambiente apoia os seus objetivos, não precisa de força de vontade nenhuma. Comer de forma saudável torna-se o padrão, não a luta. Número 8. Não comer proteína suficiente e sentir fome o dia todo. A proteína é a ferramenta mais poderosa para controlar a fome, mas a maioria das pessoas não a usa. Quando não comes proteína suficiente, sentes fome o dia todo, os teus desejos aumentam e o teu corpo queima menos calorias. A proteína ajuda a estabilizar o açúcar no sangue, aumenta o metabolismo e mantém-te saciado durante horas. No entanto, a maioria das pessoas mal ingere o suficiente para apoiar a perda de gordura. Estudos mostram que refeições com mais proteína podem reduzir os desejos em até 60%, especialmente ao fim da noite. Sem proteína suficiente, o teu corpo quebra músculo para obter energia, o que abranda ainda mais o teu metabolismo. E a pior parte? Pensas que estás a comer saudável, mas na verdade estás a atrasar o teu progresso com cada refeição pobre em proteína. Adicionar proteína não significa comer quantidades enormes de carne. Ovos, iogurte grego, frango, atum, feijão, lentilhas, tofu e queijo cottage são ótimas opções. Tenta incluir proteína em todas as refeições para te sentires saciado, comeres menos naturalmente e manteres o teu metabolismo ativo durante todo o dia. Erro número 9. Esperar resultados rápidos e desanimar muito depressa. Este erro desanima mais pessoas do que qualquer plano de treino ou dieta.
Vivemos num mundo onde todos querem resultados rápidos. 7 dias, 14 dias, transformação em uma semana. Mas a perda de peso real não funciona assim. Esperar resultados rápidos só leva à desilusão, mesmo que esteja no caminho certo. A balança, em particular, pode ser enganadora. Retenção de líquidos, hormonas, digestão, inflamação, tudo isso pode mascarar a perda de gordura. Pode estar a perder gordura enquanto a balança mal se mexe. Mas quando espera resultados imediatos, cada pequena desaceleração parece um fracasso, embora seja totalmente normal. Em vez de se focar em resultados rápidos, foque-se em resultados consistentes. Pequenas mudanças somam-se a grandes transformações. Meio quilo por semana são 24 quilos por ano. Imagine como seria diferente se simplesmente se mantivesse consistente. Transformações rápidas desaparecem. Mudanças lentas e consistentes duram para sempre. Subscreva agora para mais dicas diárias de saúde.